Tudo bem, turma? Falaremos no nosso próximo tópico sobre glicólise, gliconeogênese e via das pentoses fosfato. Na aula de hoje falaremos exclusivamente sobre a glicólise e as vias de alimentação da glicólise. Temos que ter em mente que a glicose, a molécula de glicose, aquele monossacarídeo que nós já estudamos, tanto nas plantas, animais e em muitos micro-organismos, tem um papel central em todo o processo energético e influência em várias outras vias metabólicas. A glicose ela é rica em energia potencial, ou seja, suas ligações guardam uma grande quantidade de energia, tornando-se assim um bom combustível. Conseguem produzir 2.840 kJ por mol, uma quantidade muito grande de energia. Essa glicose ela pode também estar armazenada na forma de carboidratos mais complexos, como nós vimos, o amido nos tecidos vegetais e o glicogênio nos tecidos animais. Isso evita inúmeros problemas de osmolaridade citossólica. Se eu tenho dentro do citossol muitas moléculas de glicose pequenas e poucas do lado de fora da célula, isso causa uma pressão osmótica muito potente, que pode causar danos à célula. Porém, se eu tenho 1 milhão de moléculas de glicose, separadinhas como glicose, e eu tenho outra versão, um carboidrato complexo formado por 1 milhão de glicoses, como uma única molécula complexa grande, como o amido, por exemplo, eu não tenho esse grande problema de osmolaridade. Então, é uma grande vantagem. Quando há um aumento na demanda da intracelular, certo? O que é que ocorre? Esse carboidrato complexo, ele é quebrado, produzindo glicose, unidades menores, carboidratos mais simples, de forma aeróbia ou anaerobicamente, ou seja, com ou sem presença de oxigênio, por vias diferentes, para produzir moléculas de ATP, que é a nossa moeda energética, a forma principal como a energia é guardada nas nossas rotas de obtenção de energia. Além disso, a glicose ela é um excelente precursor para produção de outras moléculas, como por exemplo, as bactérias do tipo E. coli, Escherichia coli, elas conseguem utilizar o esqueleto de carbono da glicose para produzir várias substâncias, aminoácidos, nucleotídeos, entre outros. Vamos lá. Trago para vocês aqui primeiro algumas vias, ou melhor, as principais vias de utilização da glicose. A glicose ela pode ser oxidada e virar a substância piruvato, que nós falaremos na aula de hoje. Ela pode ser armazenada em carboidratos mais complexos, como glicogênio no tecido animal e amido no tecido vegetal, ou em açúcares mais simples, como o de sacarídeo sacarose. Ou essa glicose pode ser oxidada pela chamada via da pentose fosfato, que nós falaremos em outra aula, produzindo ribose 5-fosfato, que vai ser utilizada para a síntese de ácidos nucleicos, para processos biosintéticos redutores. Nós podemos também, a glicose, entrar na via de síntese de polímeros estruturais, produzindo a matriz extracelular e polissacarídeos de parede celular. Relembrando que organismos que não têm acesso à glicose, eles vão produzir esses tipos de substâncias de várias formas. Os que fazem fotossíntese, eles vão reduzir o CO2 da atmosfera, produzir substâncias de 3 carbonos e juntar duas substâncias de 3 carbonos e formar a glicose, que é um monossacarídeo que contém 6 carbonos. Se não for um organismo fotossintético, ele não tem acesso à glicose e não faz fotossíntese, ele vai pegar algumas substâncias que tem 3 ou 4 carbonos na sua estrutura e vai modificar pelo chamado processo de gliconeogênese, que nós veremos em outra aula, para produzir essas substâncias, essa substância que necessita, que é a glicose. Bom, a glicose basicamente é o quê? É uma reação em cadeia de 10 ligações, em que são 10 reações, em que elas são divididas em duas partes.
certo? A primeira parte, que a gente chama de as 5 primeiras reações, são a fase chamada preparatória e as 5 últimas de pagamento, ok? Basicamente, nós temos no início uma glicose que contém 6 carbonos, uma molécula de glicose que contém 6 carbonos. Ao final, nós teremos 2 moléculas de piruvato. O piruvato é uma molécula, piruvato é uma molécula altamente energética ainda, ou seja, ela ainda guarda muita energia dentro da sua estrutura, mas que contém apenas 3 carbonos. Então, nós vamos sair de uma molécula com 6 carbonos e produzir 2 moléculas de 3 carbonos em 10 reações sequenciais. Além disso, serão produzidos, nessa série de reações catalisadas por enzimas, serão produzidos também moléculas de ATP, 2 moléculas do saldo de ATP, e também será produzido uma substância carreadora de elétrons, necessária para guardar parte dos elétrons que são liberados nas reações de óxido e redução que ocorrem nesse processo, que é o chamado NADH. Vamos começar aqui falando sobre a fase 1, que é a fase preparatória. Lembrando que a glicólise em si, essas 10 reações, é uma via quase que universal, central do processo de catabolismo, uma das principais rotas catabólicas de muitos tipos de célula. E é nela que tem o maior fluxo de carbono, considerando assim todos os tipos de células existentes. Além de ser a única fonte de muitos tipos de algumas células do tecidos, como por exemplo nos eritrócitos, na medula cerebral, no cérebro, na medula renal e também no esperma. Evolutivamente, essas reações elas se mantiveram, tá? Então, basicamente, significa que são reações muito energeticamente favoráveis à natureza, a todo o processo termodinâmico. Por isso, a glicólise ela se difere entre as espécies basicamente pelos detalhes, como essa via é regulada, acelerada, diminuída, ativada, desativada, tá? E também o destino que o piruvato final vai ter após finalizar a glicólise. Vamos falar aqui das nossas 5 primeiras etapas iniciais. Na reação 1, nós temos uma molécula de glicose, que vai ser transformada em glicose 6-fosfato através da enzima exocinase e vai ocorrer o quê? Vai ocorrer a fosforilação, ou seja, a adição de um íon fosfato no grupo hidroxil do carbono 6, carbono 6 e um fosfato, tá? E de onde é que vem esse fosfato? Vem da molécula de ATP. Um ATP significa que tem 3 fosfatos, que é adenosina trifosfato. Aí ela perde um fosfato e vira adenosina difosfato. A segunda reação, antes de falar da segunda reação, é importante a gente saber que a parede celular, a membrana plasmática, ela não tem um transportador de açúcar que esteja fosforilado, como aqui esse exemplo, que tem um fosfato. Então, esse intermediário, ele não consegue sair da célula e depois dessa fosforilação inicial da primeira reação, da primeira etapa da glicólise, não é necessário que tenha uma adição de uma energia a mais para manter esses açúcares fosforilados dentro da célula, mesmo contra um gradiente de concentração, certo? Lembre que quando a gente tem uma concentração contra a tendência natural de equilíbrio, ou seja, deixar mais substâncias onde ela está mais concentrada, isso é um transporte ativo, tem gasto de energia. Mas aqui no caso, não tem um transportador que permita a passagem nem com gasto de energia de um açúcar fosforilado para fora da célula, para o meio extracelular. Então, por isso que a primeira etapa é exatamente manter todos esses intermediários entre a glicose e o piruvato dentro do ambiente da célula. E a forma que a natureza encontrou para isso foi adicionar fosfato a esse açúcar, certo? Então, essa é extremamente importante, essa primeira reação. Ou seja, a exocinase faz a fosforilação do carbono
hidroxila do carbono 6. Não esqueça, formando uma glicose, uma glicose 6-fosfato. A segunda reação usa a enzima fosfoexoxi isomerase, que vai transformar a glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato. Em seguida, na terceira reação, a fosfofrutossinase 1 vai transformar a frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bifosfato. Então, agora nós temos no lugar de um fosfato, nós temos 2 fosfatos. E de onde é que vem esse fosfato? De outro ATP. Ó, gastamos 2 ATP, vão salvando aí. Na quarta reação, nós temos uma reação extremamente importante, que é uma reação de hidrólise, que a gente chama de lise ou clivagem. Daí o nome glicólise, quebra da glicólise. Então, o que acontece nessa reação? Nós temos uma enzima chamada aldose, e a aldose ela vai quebrar a frutose 1,6-bifosfato e produzir duas moléculas. Uma é o gliceraldeído 3-fosfato, ok? E a outra é o dihidroxicetona fosfato, como nós vemos aqui, ó, nessa imagem. A próxima etapa será a etapa em que vai ser transformado o dihidroxicetona, vai ser isomerizado, ou seja, vai ter um rearranjo de alguns átomos para que esse dihidroxicetona se transforme em gliceraldeído 3-fosfato. Então, vamos resumir aqui. Nessa primeira etapa, nós tínhamos uma glicose, e ela acabou virando duas moléculas de 2-gliceraldeído 3-fosfato e teve um gasto de 2 ATP. Então, nós estamos aqui, ó, negativos. Vamos para a segunda etapa. A etapa anterior foi chamada de fase 1 ou preparatória. Nós tivemos um gasto, né, de ATP. Nessa fase aqui, nós chamamos de fase de pagamento, ou seja, eu vou pagar o que eu estava devendo de ATP, eu gastei 2, e vou produzir um excesso desses ATPs, dessa moeda energética. Nós vamos sair de então a partir daqui é esse processo duplicado, né? Porque nós temos, ó, 2-gliceraldeído 3-fosfato e vão formar 2-piruvato. O gliceraldeído 3-fosfato, ele tem 3 carbonos, lembrem. Aqui ele tem 3 carbonos também. Inicialmente, nós tínhamos uma glicose de 6 carbonos que virou um piruvato de 3 carbonos. 2 moléculas. E aqui era só uma. Inicialmente, aqui nós temos na reação 6, com a ajuda da enzima gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, nós temos a transformação de gliceraldeído 3-fosfato em 1,3-bifosfoglicerato. Ou seja, ocorre uma dupla reação aqui. Nós temos uma reação de oxidação e fosforilação com adição de fosfato orgânico. Lá na etapa inicial, nós vimos que o fosfato era adicionado a partir de um fosfato que existia em um ATP. Aqui não, é um fosfato que não está em um ATP, é um fosfato inorgânico. E também o elétron, quando a gente fala em oxidação, redução, nós temos um movimento de elétrons. Aqui no processo de oxidação, esse H+, tá? Que vai ser liberado durante esse processo de transferência de elétrons, ele não pode ficar solto no meio citossólico, porque vai aumentar, vai baixar muito o pH, ou seja, vai deixar o ambiente muito ácido. Então, o que acontece? Esse H+, ele se une ao chamado NAD+, e vira o NADH. E um pouquinho do H+, fica no ambiente citossólico. Próxima reação é uma reação formadora de ATP. Então, aqui nós temos um ADP, vai se unir a um dos fosfatos. Nós tínhamos 2 fosfatos, agora só um. Um desses fosfatos se liga ao ADP e vira um ATP, certo? Ó, já recuperamos aqui, como eu disse que só forma 1, mas esse processo é sempre vezes 2, lembre. Então, nós já recuperamos o que foi gasto anteriormente. A etapa seguinte,
A fosfoglicerato mutase vai fazer a transformação de 3-fosfoglicerado em 2-fosfoglicerato. Depois, a enolase vai transformar o fosfoglicerato em fosfenolpiruvato com a saída de 2 moléculas de água. E a última etapa é a piruvato. Com o uso da enzima piruvato sinase, você tem outro processo de produção de ATP, tá? O outro fosfato, nós vamos retirar esse fosfato aqui e ele vai se juntar com outro ADP, adenosina difosfato, para produzir adenosina trifosfato. No resumo, nós tínhamos 2 moléculas de gliceraldeído, 3-fosfato, vamos produzir 2 moléculas de piruvato, ambas com 3 carbonos, certo? Nós vamos produzir 2 NAD e vamos produzir 4 ATP, ok? Então, e a nossa molécula final, ela, assim como a glicose inicial, não vai ter nenhum grupo fosfato, porque nós usamos esse fosfato só para garantir que todos esses 9 intermediários se mantenham dentro da célula. Outro ponto aqui que eu coloquei, ó, a glicólise é irreversível, tanto nas condições padrões de estudos, como também nas condições não padrões dentro das células. Observem que a última e a primeira reação são apenas em um sentido, elas não são reversíveis como várias reações intermediárias. Então, no todo, é um processo irreversível. Essa imagem eu coloquei para vocês terem um pouco mais de detalhe de cada etapa, tá? Ele mostra todas as reações, ó, A1, A2, A3, o que ocorre em cada uma das etapas, ó. A quebra da molécula em 2, aqui, essas 5 primeiras reações, até essa parte, é a de preparo e a de 6 até a 10 é a de pagamento. Então, dêem uma revisada aí, olhem com mais cuidado e leiam cada uma das informações. Depois que a glicose virou piruvato, né, pelo processo da glicólise, e eu tive um ganho líquido, né, eu gastei 2 ATP, mas produzi 4, então eu tenho um ganho líquido de 2 ATP e produzi 2 NADH, que tem também um pouquinho de energia nas suas ligações. Nós produzimos um produto ainda altamente energético. De uma glicose, nós produzimos 2 piruvatos, e os piruvatos ainda têm muita energia, mas pouca energia foi liberada e está sendo armazenada em ATP ou NAD. Eu posso, se não tiver presença de oxigênio, eu posso passar por um processo fermentativo e produzir 2 moléculas de etanol e 2 CO2, ou fazer a fermentação láctica, certo? Como, por exemplo, nos músculos, eritrócitos e em alguns tipos de micro-organismos, e produzir 2 moléculas de lactato. A terceira via seria, na presença de oxigênio, a aerobiose, ocorreria a transformação de piruvato pela perda de 2 CO2, a chamada molécula de acetil-CoA. Então, cada glicose produz 2 piruvato, que produz 2 acetil-CoA, ou acetil-coenzima A, que vai entrar no ciclo do ácido cítrico, que é nossa outra aula, para produzir no final, certo? 4 moléculas de CO2 e 4 de água, tá? Que é o que nós chamamos de respiração celular, em células vegetais, animais e micro-organismos aeróbios. Veremos com mais detalhe em outra aula. Um resuminho aqui bem rápido, qual a importância dos intermediários fosforilados? Vimos que lá na primeira reação, tá? A enzima lá da primeira reação, aqui a nossa exocinase, tá? Aqui, ó, na primeira reação, ela vai fazer o quê? Ela vai colocar um fosfato, aqui, ó, ela vai colocar um fosfato para poder você conseguir manter todos os intermediários até chegar na etapa o final do transformar em piruvato, manter eles dentro do ambiente interno da célula. E outro ponto é saber se a glicólise é uma via metabólica regulada. Sim, ela tem substâncias que vão regular de acordo com
o ambiente que está, se tem mais glicose, menos glicose, se tem algum sinalizador, se não tem sinalizador, então ela é altamente regulada. Pronto, afinal, como nós vimos com a quantidade líquida de ATP que a gente tem, nós vimos que na etapa 1, as 5 reações iniciais, que são a etapa de preparo, nós tínhamos um gasto de 2 ATP. Já na segunda etapa, nós tínhamos uma produção de 4 ATP. Então, no final de uma glicólise, nós teremos um saldo positivo de 2 ATP. Mas, vamos ver aqui no geral. Nós temos, ao total das 10 etapas, nós temos o consumo de uma glicose, 2 ATP, 2 NAD+, 2 ADP e 2 fosfato inorgânico. E produzimos 2 piruvato, 2 ADP, 2 NH, NADH, 2H+, 4 ATP e 2 águas. Cancelando aqui o que está repetido nos dois lados, nós teremos essa sequência aqui, resumindo o que é uma glicólise. Nós temos uma glicose, que é consumido 2 NAD, 2 ADP e 2 fosfato inorgânico. E no final nós teremos como produtos 2 piruvato, 2 NADH, com energia em suas ligações, 2 H+, que vão ficar no ambiente acidificando um pouco o meio, 2 ATPs, moeda energética, e 2 moléculas de água. Bom, quis trazer um tópico aqui sobre diabetes mellitus tipo 1, tá? Quando você tem esse tipo de enfermidade, é uma enfermidade denominada de dependente da insulina. Ou seja, nesse caso, existem pouquíssimas células do tipo beta. Ou seja, o indivíduo é incapaz de liberar insulina suficiente para desencadear a captação de glicose. Lembre que após uma refeição, como nós já vimos, que ela uma refeição com grande quantidade de carboidrato, há um acúmulo de carboidratos no sangue, principalmente em forma de glicose. E esse aumento rápido se chama hiperglicemia. Os músculos e os tecidos adiposos, caso não tenha a insulina suficiente para fazer a sinalização que nós vimos na última aula, para que o transportador específico de glicose do meu extracelular para o meu intracelular, chamado de GLUT4, que ele seja levado de dentro das vesículas, dentro dessas vesículas que estão na parte interna da célula, eles vão irem para perto da membrana e serem as vias de entrada da glicose. Se isso não ocorrer, ou seja, se não tem insulina, ela não sinaliza para as vesículas que contêm o transportador GLUT4 não vão para a membrana, então não tem como essa glicose entrar. Isso desencadeia uma grande quantidade de consequências ruins para o organismo no todo. Por exemplo, o músculo e os tecidos adiposos, eles acabam utilizando como fonte de energia os ácidos graxos que estavam armazenados como triglicerídeos, como sendo seu principal combustível. No fígado, o acetil-CoA, que foi derivado dessa degradação desses ácidos graxos, ele vai acabar produzindo os chamados corpos cetônicos, como o acetoacetato e o B-hidroxibutirato. Esses corpos cetônicos, eles são exportados para ser combustíveis em outros tecidos. Porém, essas substâncias são críticas para o cérebro, porque o cérebro utiliza os corpos cetônicos como combustível principal em alternativa à ausência de glicose. Então, se houver uma falta de glicose geral e ela estiver sendo utilizada, esses corpos cetônicos, para suprir toda a energia do corpo todo, não vai ter suficiente para o cérebro. Os ácidos graxos, eles não atravessam a barreira hematoencefálica e por isso eles acabam não servindo diretamente como combustível para os neurônios do cérebro. Se houver uma diabetes não tratada, vai ter um acúmulo desses corpos cetônicos, que são de caráter ácido, o que vai causar a situação chamada de cetoacetose. Quando se administra insulina, você consegue reverter praticamente todos esses efeitos, tá? E há efeitos diretos e indiretos no metabolismo não só dos carboidratos, mas também de lipídios. Mas de onde é que vem? Quais são as vias de alimentação dessa glicose? A gente tem que consumir diretamente glicose?
Não, tá? Aqui nós temos um esquema da entrada tanto de glicogênio, que quando degradado produz glicose, amido, de sacarídeos como sacarose, lactose, entre outros, e outras exoses que são obtidas na dieta, elas podem serem hidrolisadas, ou seja, quebradas em moléculas as menores possíveis e vão formar glicose. E essa glicose vai entrar normalmente no processo das 10 etapas da glicose. Exemplo, nós temos que os polissacarídeos, eles são hidrolisados a componentes menores, né? No caso do amido, no amido, quando ele está em contato já na boca, existe a liberação de uma enzima que vai começar a degradar esse amido em unidades menores, que nós chamamos de alfa-amilase salivar, que ela vai clivar aquelas ligações, lembra, lineares, alfa 1, 4, ok? Porém, quando chega no estômago, essa amilase salivar, ela é inativada pelo pH estomacal e uma segunda alfa-amilase vai ser liberada e não do pâncreas, tá? E ela não vai ser inativada, ela vai conseguir agir no intestino delgado, certo? E vai produzir maltose, dextrina limite, que é um fragmento da amilopectina, de uma daquelas... Lembra que amido é formado por amilose e amilopectina? Então, quando você tem um fragmento de amilopectina com algumas ramificações alfa-1,6, isso a gente chama de dextrina limite. Então, maltose e dextrina limite, que vão ser produzidos pela essa segunda alfa-amilase do pâncreas, certo? Quando ela é liberada, eles vão produzir glicose lá na parte do epitélio intestinal e absorvida no epitélio intestinal. E também produz maltotriose. E assim você consegue tirar a glicose a partir do amido e ela entrar no processo de produção, do processo das 10 reações da glicólise. No caso da intolerância à lactose, a lactose, aquele disacarídeo, ocorre que a pessoa não tem a capacidade de quebrar a lactose para poder ela entrar nos processos metabólicos. Tá? É menos comum em humanos no norte da Europa e alguns países da África. No caso de adultos, ocorre a ausência total ou parcial da enzima que vai quebrar essa lactose, que é a lactase. E se não houver a lactase intestinal, o que é que acontece? Ela passa para a lactose passa para o intestino grosso e lá as bactérias que estão nesse ambiente, elas convertem a lactose em produtos tóxicos que causam câimbras abdominais e diarreia. E a lactose em si, não digerida, mais os metabólitos que são produzidos por essas bactérias, aumentam a osmolaridade intestinal e diminui e aumenta, sim, a retenção de água pelo intestino. Por isso são produzidos produtos chamados zero lactose ou lac-free. O que é que acontece? Se você não tem a enzima para quebrar, a indústria produz a enzima, coloca no alimento e você recebe o alimento na sua casa, você compra no supermercado, o alimento já com a lactose quebrada, ok? Até a próxima aula. Façam os termos dessa aula, mande suas dúvidas e tchau, tchau.